Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que ele reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado com todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Porque a seu povo visitou e libertou. Tem uma canção que nos lembra muito o sentido dessa palavra de Deus e que nos ensina a vivê-la bem. Ela diz assim: a vida oferece tanta coisa e sei que é tão fácil a gente se apegar. Mas tudo tem começo e fim, tudo passa, tudo passará. Custei a entender o que dizia, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. Se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor, me lembrarei que ao fim de tudo só Ele restará. Olha só o que disse a canção, inspirando-nos o que essa palavra vem nos cobrar de cheio, de que vale o homem, de que vale o ser humano ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. Nós diríamos que o sentido dessa palavra de Deus, para nós que estamos celebrando essa Eucaristia, hoje é a palavra que a igreja, que Deus, através da igreja, nos oferece, para nos tornarmos melhores como cristãos, como servos e servas de Deus. Essa palavra vai nos direcionar a uma vida livre perante os bens. Precisamos ter uma vida livre perante os bens. Eu dizia no início,
Na vida existem muitas coisas importantes, mas cuidado, para não transformarmos o que é importante naquilo que é indispensável. São muitas as coisas importantes da vida, mas não são todas que são indispensáveis. As coisas, os bens, a própria criação é um dom de Deus. Tudo isso é lindo. Está aí, essa maravilha que Deus nos oferece, Deus nos presenteia, para que a gente possa usufruir. Precisamos usufruir da criação, de tudo que foi criado. Mas tudo isso, gente, tem o seu fim. Tudo isso tem o seu fim. Tudo isso passa. Então, no trajeto da nossa vida neste mundo, a gente tem que entender, e isso só Deus pode nos esclarecer, do que seja o essencial. Do que seja realmente aquilo que não passa na nossa vida. Existem as coisas que passam por nossa vida e as coisas que não passam, que permanecem. E é justamente a isso que nós temos que nos apegar. Também a palavra de Deus que diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está a tua riqueza, aí está o teu coração. E você sabe que coração é sinônimo de coisa sagrada, é sinônimo de profundidade. Não é quando a gente diz assim: eu estou falando isso de coração, para dizer que é com tudo que eu posso, na profundidade com que eu posso dizer, que eu estou dizendo. Então o coração é essa referência. Então a Bíblia, quando diz que onde está o teu tesouro, está o teu coração, é para dizer que onde nós depositamos as nossas confianças, também ali está o coração da gente. E é preciso a gente cuidar muito, porque senão a gente vai despercebendo essas verdades. A gente vai se encantando pelas coisas desse mundo, as coisas criadas, a gente vai se fascinando por elas. E quando pensa que não, a gente já está tão envolvido que de chamados a sermos eternos ou eternizados pela graça de Deus, pelas opções que fazemos nesse mundo, a gente se torna provisório. A meta de todo ser humano, por ser uma criatura de Deus, por ser um filho de Deus pelo batismo, é ser eterno. Deus nos quer eternizar. Deus nos quer dar uma plenitude que não cabe nesse tempo. A propósito. Falando desses bens, nós vamos meditar um pouco aqui no evangelho de hoje. Como nós cantamos, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Veja bem, Deus, quando nos criou, a mim e a você, Ele nos fez tão grandes, Ele nos fez uma realidade tão bonita, mas tão ampla, que todo esse mundo, e eu digo isso com uma certeza que eu tenho no meu coração, Deus nos fez, cada um de nós, um ser, um filho, tão grande, tão amplo, que o mundo todo não poderia nos preencher. Você poderia pretender ter de tudo nesse mundo, qualquer riqueza que você pensasse. O que você conseguisse neste mundo, jamais teria condição de preencher aquilo que Deus te fez. Só para você ter ideia da grandeza que é o ser humano. Por isso que não vale a pena a gente se dedicar às coisas desse tempo, a gente se acostumar com as coisas passageiras, porque por mais que elas nos encantem neste chão, neste tempo, neste mundo, elas não nos preenchem, gente. Não adianta. Você tem, você vai adquirindo, você vai tendo, você vai acumulando, mas fica longe de você ser preenchido pelas coisas. Então nunca esqueça, Deus te fez uma obra tão grande, tão linda, tão plena, que somente Deus pode te preencher. Então o mundo inteiro, repito, o mundo inteiro com as coisas que são passageiras, nunca teriam condição de preencher o que Deus te fez. No entanto, olha as coisas de Deus. No entanto, uma única graça de Deus, por ser de Deus,
ela excede ao seu tamanho. Não sei se você me entendeu. Deus nos fez tão grandes, tão grandiosos, que o mundo inteiro com as suas posses jamais teriam condição de nos preencher. Sempre sobraria um lugar em nós a ser preenchido, porque o mundo não é capaz de nos preencher. No entanto, uma única graça de Deus, umazinha só, por ser de Deus, ela já é maior do que o que nós somos. Por isso que vale a pena a gente buscar a Deus. Só Deus nos preenche, só Deus nos plenifica, só Deus ocupa o que fomos feitos, só Deus ocupa o que somos. Olhando um pouquinho mais de perto para essa palavra de Deus, você viu que esse homem chegou para Jesus com uma preocupação, né? A divisão dos bens. Se a gente for olhar biblicamente, a fundamentação dessa passagem, que é importante para a gente compreender o relato, essa questão que esse moço levou para Jesus, ela tem um caráter jurídico, é repartição de bens, né? A divisão de bens. Que o meu irmão divida comigo, etc. Só que era uma questão também religiosa. Por quê? Na época de Jesus, se você abre a sua Bíblia no livro dos Números, no capítulo 27, só para a gente fundamentar um pouco essa palavra. Capítulo 27, lá a partir do versículo 8, a palavra diz assim, ó: se um homem morrer sem deixar filhos, a herança passará à sua filha. Se não tiver filhas, será dado a seus irmãos. Se não tiver irmãos, a herança passará aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, será dado ao seu parente mais próximo em sua família. E este último será o seu possessor da herança. Então, nós estamos diante de uma lei. Não era simplesmente uma questão do moço querer a sua parte, mas era algo que a lei determinava. E por que esse moço procurou Jesus para resolver essa questão? Aqui no capítulo 21 também do Deuteronômio, no caso estávamos em Números, aqui em Deuteronômio, só para você ter ideia que essa questão não era simplesmente um repartir bens, mas era uma questão religiosa. É como quem diz assim: olha, mestre, a nossa lei determina, prescreve isso, eu quero que o senhor me ajude aqui nessa divisão. Deuteronômio, capítulo 21, no versículo 17. Mas, diz a palavra, reconhecerá por primogênito o filho da mulher desprezada, e lhe dará uma porção dupla de todos os seus bens, porque este filho é o primeiro fruto de seu vigor, e é a ele que pertence o direito da primogenitura. Então, só para dizer para vocês que essas questões, ainda que com caráter jurídico, dividir os bens, repartir herança, etc., também estava dentro da contemplação da lei. E por isso que esse moço procura Jesus, por saber que ele é um rabi, um mestre, portanto, para ele ajudá-lo. Só que Jesus era consciente que a lei prescrevia essa igualdade, essa repartição. O homem estava correto, de alguma forma, em pedir ajuda de Jesus. Por ele ser um perito na lei, por ele ser conhecedor da lei e se fundamentar na lei judaica. Ótimo. Só que Jesus não fica só no aspecto, como é que eu diria? O aspecto superficial. Jesus não fica no casuísmo ou nas coisas, nas resoluções pequenininhas do que aquele moço procura na sua pessoa. Jesus aqui parte, a partir do pedido daquele homem, para resolver a questão fundamental. Jesus amplia o problema e procura resolver, colocando assim, a questão da cobiça insaciável. Tanto é que ele segue o evangelho dizendo, ele contando a parábola daquele moço que já era rico e começou a acumular os bens, etc, etc. E justamente para dizer para ele que o mais importante não era a posse daqueles bens.
tinha coisa mais interessante para ele estar preocupado. É onde ele diz, porque tinha um moço que era rico e estava tão rico e acumulando suas riquezas, que se preocupou agora em construir celeiros maiores, porque não estava mais dando conta. Era tanta riqueza, era tanto acúmulo, que ele dizia para si mesmo: ô meu caro, onde você vai guardar tantos bens que você conseguiu? Aí Jesus faz a crítica, como quem diz assim, a tradução do lecionário diz louco, mas na maioria das traduções a palavra é insensato. Insensato, hoje mesmo pedirei conta da tua vida. E se nossa palavra insensato, biblicamente, lá no Salmo 14, por exemplo, no versículo 1, vai dizer que o insensato é um homem, é uma pessoa que não leva Deus em consideração. Está lá no versículo 1 do Salmo 14. Ah, não há Deus, Deus não existe. Quer dizer, desconsiderando Deus do seu caminho, da sua vida, agora ele vai fazer uma vida do jeito dele, do jeito que ele quer. E esse homem foi insensato por isso. Porque desconsiderando o plano de Deus, a vontade de Deus, a necessidade de Deus no seu coração e na sua vida, o que importava agora para ele era ter, era acumular. E tanto é que ele disse: eu tenho que construir maiores celeiros, porque está multiplicando e está crescendo a minha posse, então eu tenho que ter onde guardar tudo isso. Mas a palavra de Jesus é fundamental. Imagina, tudo bem, acumulou tudo isso, teve tudo isso, possuiu tudo isso, mas hoje mesmo eu pedirei conta da tua vida. E aí? Acumulou para quê? Qual o sentido? Se naquela noite será pedido conta da sua vida, aquilo tudo que foi acumulado serviu de quê? Em que sentido que você acumulou de bens materiais te preparou para a sua eternidade, para a sua passagem definitiva deste mundo? Aí é onde nós nos colocamos diante da palavra e pensamos, a partir daquilo que nós dissemos anteriormente, onde nós temos colocado o nosso coração, o que de fato nós temos feito nesta vida do nosso maior valor ou dos nossos tesouros. O que é que nós temos considerado como tesouro de verdade para a nossa vida? E não basta ser tesouro, tem que ser permanente. Não basta ter valor, tem que ser permanente. Não pode ser provisório. O que então nessa vida nós temos colocado em nosso coração, e eu também falei para você anteriormente, que nós somos um recipiente sagrado, tão grande, que o mundo inteiro não tinha condição de nos preencher. O que é que nós temos trazido para a nossa vida? O que é que nós temos tentado colocar dentro de nós mesmos, talvez na ilusão de que nós estamos nos preenchendo com algo? Será que as coisas que nós temos buscado, será que aquilo que nós temos procurado na vida não tem mais nos esvaziado do que nos preenchido? Pensa bem. Às vezes a gente acha que com as atitudes que nós temos, a gente está fazendo um bem para a gente, mas não está. A gente acha que está se preenchendo, a gente acha que está somando a nossa vida naquilo que Deus nos fez, mas a gente está se desfigurando, a gente está se descaracterizando, a gente está se deformando, e o vazio vai crescendo, e o vazio vai crescendo. Tem uma outra palavra, inclusive, que nos diz que a gente se identifica com aquilo que a gente procura. Baseados nesta afirmação, o que é que nós temos feito com a nossa identidade? Se nós nos identificamos com aquilo que nós buscamos, é uma questão de identidade. Se nós buscamos as coisas passageiras, nos tornaremos passageiros juntamente com essas coisas. Se nós buscamos as coisas eternas, nós nos eternizaremos também com essas coisas. Olha a responsabilidade que nós temos com a nossa própria vida. E isso no caminho da liberdade que nós temos. E você sabe que infelizmente há pessoas que jogam a sua vida, perde a sua vida, como nós cantamos há pouco tempo, simplesmente iludido pelas coisas materiais. No entanto, o que de fato nos preenche, o que de fato nos plenifica,
é algo que os nossos olhos não veem. Está lá São Paulo dizendo aos Coríntios, coisas que os olhos não veem, os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e nem o coração humano imaginou. São esses os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisas que os teus olhos nunca enxergaram, os ouvidos nunca ouviram, o coração humano não teve ideia. É isso que Deus prepara para de fato nos preencher, nos plenificar. Hoje é dia de nós nos colocarmos diante dessa palavra nos perguntando isso. O que é que nós temos buscado para a nossa vida? O que é que nós temos feito da nossa vida no itinerário da nossa existência? O tempo está passando. E como a gente ultimamente, eu não sei com vocês, mas a boca de muita gente é dizer, nossa, o tempo está passando rápido demais. O ano está acabando e já está passando e não fizemos. E aí, diante dessa pressa do tempo, como nós temos nos apressado em ganhar a eternidade? O tempo não nos espera, gente. O tempo não nos espera. O tempo é apressado. E se nós não nos apressamos dentro deste mesmo tempo, em querermos Deus, em buscarmos Deus, em valorizarmos as coisas do alto, como nos manda, como nos diz a palavra de Deus, nós nos perdemos nesta vida. Podemos até prolongar um tempo a mais dos anos que nós vivemos aqui, mas qual o sentido de viver tantos anos sem optar pelas coisas essenciais? De que adianta viver vários anos, fulano viveu tantos anos, buscou a Deus, foi uma pessoa de fé, semeou, implantou, viveu, cultivou a fé dentro da sua casa ou não? São essas coisas, e eu estou falando para a gente que crê, eu estou falando para a gente que vive a fé, você, cristão, católico. São essas coisas que realmente dão sentido à nossa vida. Tem uma ordem, inclusive, de Jesus, aqui no capítulo 21 do Evangelho de São Lucas. Me permitam referir, porque é importante nessa reflexão. A palavra diz, Lucas 21, a partir do versículo 34. A palavra diz, velai, cuidai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez, com as preocupações da vida, para que aquele dia, o dia do Senhor, não vos apane de improviso. Como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, diz a palavra de Deus, em todo o tempo, e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos estes males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Então veja que as nossas opções hoje, as nossas opções agora, é justamente aquilo que nos vai fazer ficar de pé diante do Filho do Homem. Quem busca as coisas materiais, quem procura se preencher com aquilo que de fato não preenche, no dia da vinda, disse a palavra, no grande dia da vinda do Senhor, essas pessoas sucumbirão. Então é buscando o essencial, é buscando o fundamental para a nossa vida, que nós de fato nos colocaremos, que nós de fato estaremos diante do Filho do Homem numa postura de pé, ou seja, preparados. Mas aquele dia, o termo é esse que a palavra de Deus usa, aquele dia que nós não sabemos qual, aquele momento que nós não sabemos qual, ele é sempre preparado pelo seu momento de hoje. A opção que você faz agora, a escolha que você faz agora, pode ter certeza, ela tem sempre a ver com o grande dia da vinda do Senhor Jesus. O que nós fazemos da nossa vida nesse instante, e bendito seja Deus, que como disse Jesus, escolhemos a melhor parte, estamos aqui com Ele, estamos aqui na Eucaristia, estamos aqui com a família cristã, o que nós fazemos agora, pode ter absoluta certeza, tem a ver com o grande momento da vinda do Senhor.
E se nós vivenciamos cada momento da nossa vida, fazendo boas opções, fazendo boas escolhas, prescindindo daquelas coisas que são importantes, mas não são essenciais, usufruindo, mas não nos apegando a elas, nós estamos agindo bem. Nós estamos fazendo bem. E é isso que a palavra de Deus quer cobrar da gente. Nós estamos aqui como famílias. Essa missa ela é especialmente rezada, celebrada pelas famílias. Nós vamos rezar essa palavra de Deus pedindo justamente isso. Quais portas da sua casa você tem aberto para que as coisas de Deus entrem? Para que os ensinamentos, as orientações, a vontade de Deus entrem na sua casa? Quais as escolhas, opções que você tem feito? Pai, mãe, que estão fazendo da sua família, da sua casa, uma família sagrada, uma família santa. Peço inclusive que você não reze só por você que está aqui. Reza pela sua família que ficou em casa. Reza por alguma família que você sabe que precisa das suas orações. Então esse momento vamos vivenciar com essa intensidade. O Senhor nos cobra isso. Não vamos nos deixar iludir pelas coisas que passam, mas vamos enraizar o nosso coração nas coisas eternas. Pedir ao Senhor que tire o que tem em nosso coração, o que chegou em nossa vida, que não foi mandado por Deus, nos esvazie de nós mesmos e nos preencha e nos encha e nos plenifique daquilo que de fato Deus tem a nos dar. Vamos rezar isso? Convido você a ficar em pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração, bem nesse sacrário que você tem no seu peito, esse lugar sagrado onde Deus habita, onde Deus deseja estar e morar. E vai dizendo, inicialmente com suas palavras: enche-me, Senhor, Enche-me, Senhor, das coisas eternas, Das coisas eternas. dos verdadeiros bens Dos verdadeiros. que preenchem a vida humana, que planificam a vida humana. planifica a minha vida. Senhor Deus, Senhor Deus. eu acredito que eu fui criado Eu fui fui criado criado tão grande, tão amplo, Tão amplo, tão nobre, tão nobre, que as coisas deste mundo, que as das coisas coisas por deste maiores maiores que sejam, que sejam, jamais me preencherão. jamais me preencherão. Senhor Deus, Senhor, enche-me, enche, planifica-me planifica com teu Espírito Santo. com teu Espírito E no Espírito Santo, de tudo que é santo, de tudo que é nobre, de tudo que é puro, de tudo que é bom. tudo que é bom. É isso que nós pedimos, Senhor. É isso que É isso que nós clamamos, Senhor. Levanta seus braços e vamos pedir isso. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma e minha alma reviverá. teremos a verdadeira vida. Reze, cante, clame ao Senhor. Enche-me, Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma e minha reviverá. alma reviverá. para te adorar. Diga isso ao Senhor. Para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Enche-me, Glorifica-me, Senhor, Senhor. Jesus, Para te adorar. para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor, Jesus. Canta mais uma vez. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. Enche-me, Senhor, Vai cantando e dizendo isso com todo o seu coração. E na medida que você canta, vai pedindo ao Senhor que no ato do preenchimento, que no ato da planificação, o Senhor possa te esvaziar daquilo que não é teu, daquilo que não foi o Senhor que mandou no seu coração, daquilo que não foi o Senhor que colocou na tua vida, na tua casa, na tua família. Que o Senhor possa varrer todos os valores terrenos e te encher dos valores eternos. Para te adorar, cantemos ao Senhor. para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor, Jesus, Para te adorar, Senhor. para te adorar,
receba esse preenchimento de Deus. Enche-me, Senhor Jesus. Você está de braços erguidos, espontaneamente. Do jeito que você reza e precisa, vai dizendo: Senhor, enche a nossa vida. Preenche, Senhor, planifica as nossas vidas, as nossas casas. Tudo aquilo que você sabe e percebe que tem entrado na sua casa, às vezes sem a sua permissão cristã, vai dizendo ao Senhor, vai purificando, Senhor, os nossos lares. O que tem entrado nas portas das nossas casas, que entrado, Senhor Jesus, nas portas das nossas famílias, que não é do Senhor, que não nos faz bem, que não nos tem feito cristãos, limpa, Senhor, purifica, Senhor, e enche-nos ao mesmo tempo da Tua graça, do Teu Espírito, da Tua vontade, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor pretende nos presentear nessa Eucaristia, nos conceder como graça, é isso que nós pedimos, é isso que nós aderimos, Senhor. Vai pedindo ao Senhor, vai pensando nos membros da tua família, aquelas pessoas que precisam desse preenchimento de Deus, aquele teu irmão, aquela tua irmã, aquele parente, aquele amigo seu, não importa, mas que são pessoas vazias, que são recipientes que não demonstram nada dentro de si e que precisam da graça de Deus. Você nesse momento é portador, em nome do Senhor, você que reza essa Eucaristia, você é portador das graças de Deus, você também é intercessor por essas pessoas, então não deixe de rezar. Lembra daquela palavra de Deus, a palavra diz lá em 1 Crônicas, que toda oração feita neste lugar, Deus estará com seus olhos abertos, com seus ouvidos atentos para atender. Então a sua oração está sendo ouvida por Deus, o seu clamor está subindo aos céus, a sua família nesse momento, não tenha dúvida, está sendo abençoada, está sendo alcançada pela oração que você está fazendo. Então, na medida em que nós pedimos, na medida em que nós clamamos, a graça, o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus nos é derramado. Então, clamemos com o coração, clamemos com a vontade, clamemos com toda a nossa força. Não deixe de rezar. Vem, Senhor, com a tua graça. Na medida do nosso vazio, vem nos preencher, Senhor. E não queremos somente estar cheios, mas queremos transbordar das bordas da nossa vida, Senhor, dos limites da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, onde estamos, onde convivemos, onde perpassamos, que possa fluir da tua graça, Senhor. Manda teu Espírito Santo, responde, Senhor, a nossa oração. Veja como o teu povo, Senhor, como a tua igreja, como cada uma dessas famílias aqui representadas, essas caravanas, Senhor, que estão aqui rezando conosco, para que possam levar para as suas cidades, seus estados, os seus lugares de origem, Senhor, essa graça recebida neste santuário, que é lugar da tua bênção, Senhor, que é lugar do derramamento do teu Espírito. Manda o Espírito Santo sobre nós. Incessantemente nós pedimos, incessantemente nós clamamos, Senhor, porque confiamos que essa graça vem sobre nós, porque confiamos que transbordamos daquilo que o Senhor nos preenche nesta tarde, nessa Eucaristia. Manda, Senhor, enche-me, Senhor. Cantemos mais uma vez. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma, e minha vida, e meu ser, tudo em mim, Senhor, reviverá. Tomará uma nova vida, ressuscitará. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma, deseja isso, pretenda isso, queira isso, para te adorar, Senhor, a mim, toda a minha casa, para te adorar, para te louvar. enche-me, Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo derramamento das virtudes, das graças, das bênçãos que nós pedimos e certamente já recebemos do Senhor. Obrigado por cada um de nós aqui, contemplado, Senhor, por esses teus benefícios, pelos nossos lares, pelas nossas famílias e por toda pessoa por quem rezamos nesta Eucaristia. Especialmente aquelas nossas irmãs que nos pediram oração e cujos nomes lemos e mencionamos no início da Eucaristia. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo.
e derrama sempre e continuamente na nossa vida coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o nosso coração imaginou. Esses bens que o Senhor reserva para nós e que verdadeiramente nós precisamos. Muito obrigado, Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aplaudamos nosso Senhor sempre providente. Aplaudamos o Senhor, a sua graça, a sua bondade que mais uma vez nos responde nesta Eucaristia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.